Olá, minhas crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui hoje, sexta-feira, 12 de novembro, nossa aula de matemática. E hoje com conteúdo novo, porém muito tranquilo, muito fácil de fazer. Por quê? Porque faz parte do seu dia a dia, você já conhece. Então vamos lá? Escola Meta Júnior, aula de matemática, segundo ano fundamental, professora Girlene, Goiânia, 12 de novembro de 2020. Vejam só, unidade 9, na página 143, nós vamos trabalhar com os números ordinais. Acompanhe a explicação junto com a professora. E aqui um símbolo para você já saber quais são e o que é um número ordinal. Ele significa que é o número da ordem, que posição eu ocupo naquele lugar. Que posição eu ocupo na minha sala de aula? Será que eu sou o primeiro da carteira? Ou eu sou o 12º? Ou eu sou o 20º? Qual eu sou? Você sabe qual você é? Ok. Pódio. Isso aqui se chama pódio. Temos um vencedor, primeiro lugar. Temos um classificado em segundo lugar e temos outro classificado em terceiro lugar. Isso quer dizer o quê? Que esse campeonato, seja lá o que for, ele ocupava 3 lugares para primeiro, segundo e terceiro. O primeiro com troféu, todos com medalha, tá? Aí vem medalha de prata, medalha de bronze. O primeiro, geralmente, medalha de ouro, né? Com um troféu, acompanhado de um troféu. Bom, vamos então agora na página 143 do seu livro acompanhar a explicação, a teoria dos números ordinais. Tenho certeza que você vai aprender facinho, facinho. Vamos lá? Aqui está, unidade 9, página 143. Vou mostrar para você aqui, ó, 143. Aqui em cima também, a tia Jurlene vai colocar aqui, deixa eu chegar para cá, vou colocar aqui de azulzinho, ó, 143 do seu livro Números, do seu livro de Matemática. Ampliando o SND, ou seja, o que nós já estudamos, tá? Números ordinais. No caso aqui, não foi estudado ainda, acredito que nem no primeiro ano você conseguiu chegar a essa disciplina dos números ordinais, mas, porém, nós temos aí essa oportunidade, agora junto com a tia Girlene. Prestem bastante atenção. Números ordinais. Você já percebeu que quase todos os dias precisamos de entrar em alguma fila? Você já percebeu isso? Olha, por exemplo, a fila da escola. Lá no Meta Júnior, vocês não fazem fila para poder entrar para dentro no primeiro horário, né? Quando chega, no caso matutino, 7 horas da manhã, vespertino, às 13 horas. Vocês não fazem aquela fila, famosa fila indiana, para entrar para dentro da sala. Porém, muitas escolas ainda usam esse critério da fila indiana, do menor para o maior, tá? Para poder entrar para a sala junto com a professora. Ninguém pode entrar antes da professora. Mas lá no Meta não é assim, lá é diferenciado. Qual é o único momento em que vocês têm que fazer fila para entrar? É após o recreio. Após o recreio, você deve aguardar a professora no pátio, lá na quadra, fazer a fila dos meninos e das meninas, né? E esperar a professora chegar e conduzir vocês até a sala de aula. Outro momento que vocês, que eu já acompanhei vocês fazendo fila na piscina, ou às vezes na quadra, quando aula de educação física para alguma atividade o professor Yuri precisa, ou então o professor Júnior, precisa que vocês se organizem entre primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Se tivermos 20 alunos presentes, irá até o 20º. Se passar disso, 21º, 22º e daí por diante, tá? Bom, nesse caso aqui, outro local também que eu já observei, vocês fazem fila, é na cantina, né? Na cantina lá para comprar o lanche com a tia Marcilei, tem que ter fila, primeiro, segundo, terceiro, e ela vai atendendo conforme a ordem. Maurício e os amigos vão ao cinema. Eles combinaram que a pessoa que chegasse primeiro ao local compraria os ingressos para o filme. A ordem que eles chegaram foi Pedro, primeiro, Bruna, segundo, terceiro, a Bia, quarto, Maurício, quinto, Júlia, sexto, Ana, sétimo, Paulo. Quem foi que chegou em sétimo? O Paulo. Quem foi que chegou em primeiro? O Pedro, tá? E as demais, e o Maurício está aqui em quarto lugar. Ok.
A criança que chegou em primeiro lugar foi o Pedro. Bia chegou em terceiro. Já Paulo foi o último a chegar. Ele foi o sétimo. Aqui, ó, sétimo. Como que eu represento o número da ordem? Bom, os números você já sabe, né? Os algarismos você já conhece, né? 1, 2, 3, 4 você já conhece. Mas como que eu represento essa ordem? Utilizando o símbolo, que é esse círculo que vocês chamam de bolinha, mais esse tracinho embaixo da bolinha. Isso significa que você colocou o número na ordem. Em um outro momento, é escrever ele por extenso. Vamos aprender agora. Nós temos uma tabela aqui com os números por extenso. Mas antes, ele te faz uma pergunta, ainda sobre o filme, lá ao cinema. E se você fosse ao cinema com os amigos de Maurício e chegasse depois de Paulo, que posição você estaria? Vamos voltar lá. Ó, você chegou depois do Paulo. Paulo não é esse? Você chegou depois dele, vai ficar aqui atrás. Qual a posição sua? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Você ocuparia a oitava posição. Então, você seria o oitavo ou a oitava, né? Se fosse menina. Bom, o que que você vai responder aqui? Você vai colocar oitavo como está na tabela, desse jeito aqui, ó. Oitavo e escrever. Primeiro você coloca o número aqui na linha, coloca o número 8, coloca o símbolo da ordem, tá? Que é essa bolinha com o tracinho embaixo, e escreve a palavra oitavo, tá? Então, em que posição você estaria? Em oitava posição, ok? Para indicar a ordem, posição ou lugar, utilizamos os números ordinais. E aqui no segundo ano, nós vamos conhecer os números ordinais até o 20. Então, vamos lá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. A partir do décimo, né, que você sabe que é do 11, a partir do décimo, a gente repete a palavra décimo e repete a palavra do que vem depois. É o primeiro, então décimo primeiro. É o 2 aqui, o segundo, então décimo segundo. Décimo terceiro. Décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono e vigésimo. A hora que eu chegar no 20, é só eu lembrar do vigésimo, escrito com G e acento agudo, tá? E não é com Z, é com S. Vigésimo, ok? Então, nós temos essa tabelinha para consulta, para fazer a atividade agora posteriormente. Posso olhar na tabela, tia Gerlene? Pode olhar na tabela. Por quê? Vamos lá ver as atividades. Próxima página, 145 e 146. Vocês vão realizar todas as atividades agora. Em qual carteira a Alice está sentada? Pinte-a e depois escreva o número ordinal usando algarismos, que são os números, e o por extenso. Então, você pode olhar aqui na tabela, ó, algarismo, qual é o algarismo e o nome dele, por extenso, tá? Então, você agora vai contar em qual carteira a Alice está sentada e você vai pintar a mesinha dela. Número 2. Pinte o desenho abaixo de acordo com as dicas. Observe que a primeira criança da fila está de amarelo. Então, tia, eu devo contar essa? Claro. Ó, observe que a primeira criança da fila está de amarelo, ela já está pintada. Vai pintar ela? Não. Mas vai contar com ela? Sim, tá? Pinte de roxo o boné da quarta criança. Então, conta aí, qual é a primeira, segunda, terceira, quarta. A hora que chegar na quarta, pinte o boné de roxo. Pronto, pega o lápis vermelho. Pinte de vermelho a mochila da quinta criança. Dica para você, uma menina. A mochila está nas costas dela, tem que pintar de vermelho. De azul, a camiseta da oitava criança. Pinta aí de azul a camiseta dele ou dela, da oitava. Você tem que contar. Agora que chegar na oitava, você pinta de azul a camiseta. E de verde, o tênis da segunda criança. Volta lá na menininha de amarelo e conta de novo. Primeiro, segundo, pinte o tênis dele de verde, o parzinho de tênis, né? Só um pé não, tá? O par de tênis, os dois pés. Letra B. Se chegar mais uma criança, ela será a da fila. Qual que ela será? Ela será a oitava? Ela será a nona? Ela será a 11ª? Conta lá em cima.
conta, quando ela chegar, ela vai ter que entrar aqui, ó. Não tem esse negócio de, me dá frentinha e entrar aqui na frente, não. A primeira é sempre a primeira é essa. Quando a criança chegar, ela vai entrar aqui. Qual a posição que ela vai ocupar? É a 9ª? É a 10ª? É a 11ª? É a 20ª? Qual é a posição? Escreva aqui, tá? Faça igual lá em cima do Maurício. Coloca o número, o símbolo da ordem e escreva por extenso, tá? Para ficar bem certinho. Número 3. Coloque a sequência abaixo em ordem crescente. Está bagunçado, está tudo bagunçado. O que você vai fazer? Começar do número menor e chegar até o número maior, tá? Colocando na ordem. Tá bagunçado, você vai colocar na ordem crescente, aquela ordem que cresce, tá? Começa do menor, termina no maior. Número 4, escreva o número ordinal que vem antes e o que vem depois de cada número. Aqui você pode consultar a tabela lá atrás, ó. O que vem antes do 8º? Se você não sabe, né? Você tem que colocar o número e o símbolo da ordem. O que vem depois do 8º? O que vem antes do 16º? O que vem depois do 16º? O que vem antes do 14º e o que vem depois do 14º? O que vem antes do 18º e o que vem depois do 18º, ok? Terminou a 145, vamos para 146, continuando os números da ordem. 5. Observe as informações, depois identifique e escreva o nome de cada criança. Então, aqui você não vai colocar primeiro, segundo, terceiro, você vai observar quem está em cada posição e colocar o nome da criança, lembrando que letra maiúscula, nome de pessoas, nome próprio, letra maiúscula. Eles foram ao teatro. Léo ocupa o 3º lugar. Léo ocupa o 3º lugar. Então, primeiro, segundo, terceiro. Então, vamos lá, onde é que vai entrar o Léo? No 3º lugar. Se você quiser colocar os números de ordem aqui embaixo, ó, pode colocar. Ou então, embaixo da setinha aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí você vem, quem é que ocupa o segundo? Quem é que ocupa o primeiro? Quem é que ocupa o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto? Então, coloca o nome das crianças que estão ocupando os lugares aqui, tá? E aqui embaixo da setinha você pode colocar o número, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, para facilitar para você. E aqui vem um problema. Número 1. Leandro fotografou vários animais e montou um álbum. Veja as fotografias e depois responda as questões. Primeira fotografia dele aqui, nós temos alguns leões, né? Leão lá no fundinho tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Temos os leões. Aqui nós temos... cadê? Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar aqui, para a tia Juliane enxergar melhor. Eita, meu óculos tá difícil, viu? Acabei de fazer ele, não tá... Tigres, né? Parece tigres aqui. Aqui nós temos elefantes e aqui nós temos girafas. A pergunta é, que animais aparecem na primeira fotografia? Essa aqui. Quais são os animais? No plural, tá? Você vai responder no plural com letra maiúscula. As girafas aparecem em qual fotografia? Primeira, segunda, terceira ou quarta? Então, você vai escrever o número da ordem, primeira, segunda, terceira ou quarta, e vai escrever a palavra fotografias. Fotografia, tá? Que animais aparecem na terceira fotografia? Primeira, segunda, terceira. Quais são esses animais? Escreva com letra maiúscula e no plural. Como assim, tia Juliana, no plural? Aquele que tem mais de um termina com a letra S, tá? Letra D. Os leopardos... são leopardos. Esse aqui são leopardos. Os leopardos aparecem em qual fotografia? Na primeira ou na segunda? Onde que eles aparecem? Você vai colocar o número da ordem, tá? O número, tá? E escrever a palavra fotografia. Ok? Beleza. Terminamos aqui a 146, encerrando a nossa atividade falando sobre números ordinais. O capítulo é tão curtinho porque é muito fácil, muito tranquilo e você consegue fazer sozinho. Interrompe o vídeo, tá? Pausa o vídeo, faz todas as atividades e depois volta com a tia Gerlene corrigindo, ok? Vou aguardar então vocês fazerem toda a sua atividade. Aqui está, vamos corrigir então. Olha só, na página 144, números ordinais, ele fala para você.
Deixa a tia Juliana pegar aqui. E se você fosse ao cinema com os amigos de Maurício e chegasse depois de Paulo, que posição você estaria? Oitava posição, tá? Oitava posição. Tia Juliane, é importante que eu escreva aqui, em vez de bolinha, letra A? Sim, porque nós estamos lendo no feminino, tá? Então, é importante que você coloque como oitava posição. Coloque a letra A, tá? Beleza. Pequenininho, com tracinho embaixo. Oitava posição. Bom, vamos seguir. Página 145, ainda, números ordinais, as atividades. Em qual carteira a Alice está sentada? Quarta posição. Ela está na quarta posição. Coloca o número, coloca o símbolo da ordem, também como é no feminino, pode colocar a letrinha A, o tracinho embaixo e escreve quarta posição, ponto final. Pinte o desenho abaixo de acordo com as dicas. Vamos lá? Segundo lugar, um tênis verde. Você pintou o tênis verde para o menino segundo lugar. Boné roxo na quarta posição, quarto lugar. Quarto lugar. Tia Gerlene, por que aqui é a letra A e aqui é só parece o O, né? É só uma bolinha. É porque quando eu falo no masculino, quarto lugar. E aqui, quarta posição, tá? Você pintou a mochilinha vermelha para o quinto lugar. A mocinha que está no quinto lugar, ocupando a quinta posição aí, o quinto lugar, mochila vermelha. E no oitavo é uma camiseta azul. O menino que está lá no oitavo é camiseta azul. E aí nós temos o nono lugar que não precisa pintar. Esses demais aí não precisa pintar nada. Veja se você acertou. Vamos lá, continuando ainda na 145, letra B. Se chegar mais uma criança, ela será a décima. Ela será a décima. Olha como se escreve. A décima, tá? Pode colocar o número, o símbolo da ordem e escrever décima da fila. Coloque em ordem crescente. Nós já começamos aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Você colocou em ordem crescente, estava tudo bagunçado e você organizou. Colocou o símbolo da ordem. Da tia Gerlene aqui não está aparecendo o tracinho aqui embaixo, mas é porque ele está muito clarinho, tá? Ele está aqui, ó, tem que colocar, tá bom? Que significa ordem. Bom, atividade número 4. Escreva o número ordinal que vem antes e o que vem depois de cada número. Na letra A, você tem o oitavo. O que vem antes? O sétimo, depois o nono. Na letra B, você tem o 16º. O que vem antes? O 15º, depois o 17º. Na letra C, você tem o 14º. O que vem antes? O 13º, depois o 15º. Na letra D, você tem o 18º. O que vem antes? O 17º, depois o 19º. Ok? Muito bem. Corrige, vê se você acertou também, tudo certinho. Temos todos os números na tabela que você pode consultar, pode olhar. Bom, na 146, lá em cima, a posição das crianças. Vamos colocar os nomes aí das crianças. Primeiro, Rui. Segundo, Hugo. Terceiro, Léo. Quarto, Bia. Quinto, a Ana. Então, está aqui, ó, Rui, Hugo, Léo, Bia e Ana. Coloque com letra maiúscula. Volto a enfatizar para vocês nome de pessoas, nome próprio, letra maiúscula. Seguida, o problema. Leandro fotografou vários animais e montou um álbum. Veja as fotografias e depois responda as questões. Letra A. Que animais aparecem na primeira fotografia? Leões, né? Aparece aí leões, tá? Como eu disse para vocês, no plural, por quê? Não é só um, tem mais de um. As girafas aparecem em qual fotografia? Quarta fotografia. Pode colocar dessa maneira, ó, o número, o símbolo da ordem e escrever a palavra fotografia. Já tem pontinho final, então não precisa colocar. Quarta fotografia. Que animais aparecem na terceira fotografia? Elefantes. São os elefantes. Também no plural, tá? É mais de um. Os leopardos aparecem em qual fotografia?
Segunda fotografia. Até confundi achando que era tigre, né? Bem parecido, mas são leopardos. Os leopardos aparecem na segunda fotografia. Também você pode escrever, coloca o número da ordem, o número, depois a ordem. Aqui da tia Juliana aqui não apareceu o tracinho, ó, mas pode colocar aqui embaixo, tá? Tem um tracinho como igual a esse daqui, tem que colocar um tracinho aqui também, tá? Daqui a pouco eu apago e coloco o tracinho. Segunda fotografia. Ok, você terminou a sua atividade de hoje falando sobre números ordinais. E aí, você aprendeu? Quem é o primeiro, quem é o segundo, né? Você deve estudar aí e ler na tabela como se escreve, treinar a escrita do 11º, 12º, 20º, ok? Outro lugar também que você tem, pode estudar é na sua tabuada. Na sua tabuada nós temos os números de ordem e os números romanos que nós vamos aprender também, tá? Aqui, 13 de novembro, olha só a nossa agenda, livro de matemática, hoje é sexta-feira, 13 de novembro, livro de matemática, página 143 até 146. Estudar a tabuada de multiplicação 2, 3, 4 e 5, tá? A gente está estudando aí a possibilidade de quarta-feira, às 16 horas, fazermos aí a brincadeira da tabuada. Não vou nem falar batalha, porque vocês não vão batalhar com ninguém. Vocês vão fazer, responder individualmente, tá? Junto com o tio Rubens, junto com a tia Girlene, vocês vão responder individualmente. Então, eu não vou utilizar mais essa palavra batalha, porque é uma brincadeira, é um estudo com a tabuada, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão acertar, porque já estão estudando há muito tempo. E aí, durante a semana, nós explicaremos melhor como será, mas será pelo Zoom e provavelmente às 16 horas, tá bom? Isso, turno matutino e turno vespertino, deverão entrar todos na mesma tela, como se fosse uma reunião, tá? Todos na mesma tela, ok? Então, um grande beijo para você. Ó, continue estudando para as avaliações, está chegando as avaliações. A tia Girlene está aguardando fotografia das telas, fotografia das maquetes, tá? Já estou aí com o grupo para montar essas fotos. Alguns já me enviaram, mas estão faltando aí alguns. E a maquete também vai valer nota, compondo a sua nota de geografia, tá? Vocês terão que responder a prova de geografia e com o trabalho da maquete vai complementar a sua nota para você tirar um 10, ok? Provavelmente 8 na prova e mais 2 da maquete, valendo 10. Então, aquele que deixar de fazer a maquete vai ficar com pouca nota na prova de geografia. Vamos lá, então? Todo mundo fazendo a maquete, mandando as fotos aí para a tia Girlene já ir marcando os seus pontos, tá ok? Grande beijo para vocês, excelente final de semana. Assistam a aula de arte. A tia Girlene não colocou aqui na agenda, mas pode assistir a aula de arte. Mas eu não quero que vocês se preocupem tanto com a aula de arte. Por quê? Eu quero que vocês se preocupem com a maquete, que é arte também, e quero que vocês se preocupem com a tela, tá bom? É o que eu estou aguardando de vocês. Grande beijo, grande abraço e um excelente final de semana para vocês. Obrigada pela participação.